bendecidos con toda bendición. Abençoados com toda a bênção, saudações a todos os fiéis, que sempre têm luz em sua habitação. E é porque a glória de Deus os ilumina, e o Cordeiro é seu luzeiro. Aleluia! É tão importante que Deus faça morada em ti, porque sem Melquisedeque Lisbete, todos os homens estão nas trevas. Fora de mim só há escuridão e morte. Por isso eu insisto tanto em que não descuidem desses 3 anos, nos quais estamos no coração da terra. Vocês são o sal da terra. Mas para que serve o sal, se perdeu seu sabor? Poderão alcançar que volte a ser salgado? O descartarão e o pisotearão, como algo que não tem nenhum valor. Vocês são a luz do mundo. Façam brilhar sua luz diante de todos, para que eles possam ver as boas obras de vocês e assim conheçam e louvem ao Pai que está sentado em seu trono no céu. Amém. No tema de hoje, a figura dos 3 dias, parte 2, vamos compartilhar um pouco mais sobre essa figura que aparece tanto na Bíblia. Quão importante é entender as figuras, já que o mundo inteiro pensa em fábulas quando se trata da Bíblia? Bom, uma dessas fábulas é Jonas. Um peixe muito grande o engoliu e esteve no ventre do peixe por 3 dias. Isso soa fantasioso, mas quando se entende seu significado, se dá seu sentido espiritual. Como você acha que alguém pode estar dentro de um peixe por 3 dias? Se não é guiado pelo Espírito Santo, que te diz toda a verdade, então vai pensar como uma criança e quando tiver que explicar sobre isso, não vai saber o que dizer. Por isso é tão importante estar bem atento a todas as minhas palavras, porque são a luz e salvação tua e do mundo. Vamos começar lendo um pouco sobre o que aconteceu com Jonas, para poder entender essa figura. Em Jonas, capítulo 1, do 1 ao 5. O Senhor deu a seguinte mensagem a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Pronuncia meu juízo contra ela, porque vi quão perversa é a sua gente. Então Jonas se levantou e se foi em direção contrária para fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um barco que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, subiu a bordo e embarcou rumo a Tarsis, com a esperança de escapar do Senhor. Então o Senhor mandou um poderoso vento sobre o mar, o qual formou uma violenta tempestade que ameaçava despedaçar o barco. Temendo por suas vidas, os marinheiros desesperados pediam ajuda a seus deuses e jogavam a carga pela borda para aliviar o barco. Tudo isso acontecia enquanto Jonas dormia profundamente no porão do barco. É óbvio que Jonas foi desobediente e não quis escutar a voz de Deus quando deu a ele instruções de profetizar seu juízo contra Nínive, que representa as virgens insensatas. Jonas pensou que podia se esconder de Deus no mar. E note que estava dormindo profundamente, figura do sono pesado em que estão os filhos desobedientes. Sigamos lendo o que aconteceu, do 11 em diante. Como a tormenta seguia piorando, lhe perguntaram: o que devemos fazer contigo para deter essa tempestade? Joguem-me ao mar, respondeu Jonas, e voltará a calma. Eu sei que sou o único culpado dessa terrível tormenta. Entretanto, os marinheiros remaram com mais força para levar o barco à terra. Mas a tempestade era tão violenta que não conseguiam. Então clamaram ao Senhor Deus de Jonas. Ó Senhor, rogaram, não nos deixes morrer pelo pecado deste homem e não nos faças responsáveis de sua morte. Ó Senhor, enviaste essa tormenta sobre ele e só tu sabes por quê. Então os marinheiros agarraram a Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E no mesmo instante se deteve a tempestade. Os marinheiros ficaram assombrados pelo grande poder do Senhor. Lhe ofereceram um sacrifício e prometeram servi-lo. Entretanto, o Senhor havia preparado que um grande peixe tragasse a Jonas. E Jonas esteve dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Esse grande peixe é um monstro marinho, uma figura de onde estão as virgens insensatas por não obedecer minha voz. E eu estou aqui no coração da terra, ou seja, nas mentes dos homens,
tentando ajudá-los para que saiam de sua ignorância e possam desfrutar dessa terra limpa e em ordem. Por isso Cristo usou a figura de Jonas como o sinal que veríamos neste tempo do fim sobre os infiéis, como diz em Mateus 12, do 38 ao 41. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, desejamos ver de ti um sinal. Ele respondeu e lhes disse: A geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal não lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque como esteve Jonas no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas neste lugar. Hoje Nínive é a representação das virgens insensatas, que serão restituídas ao se arrependerem pela pregação de vocês. Por isso diz, e eis que está aqui quem é mais que Jonas neste lugar. Claro, porque os filhos da promessa são mais que Jonas. E também por isso diz em Mateus 11:11, Na verdade vos digo, entre os que nascem de mulher não se levantou outro maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Os que estão no reino dos céus são os filhos de Deus mesmo, a criação de Melquisedeque Lisbete, e para nós são muito importantes. Bom, são a salvação dos seus irmãos perdidos e a salvação do mundo. A história de Jonas é uma figura do que acontece quando não é obediente à voz de Deus. Agora quero demonstrar com quem Deus compara a este monstro marinho. Comecemos lendo em Jeremias 51, do 33 ao 34. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, a bela Babilônia é como uma eira no momento da debulha. Já chega o tempo da colheita? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, me devorou, me confundiu, me deixou como um prato vazio, me tragou como um monstro marinho, com minhas delícias encheu o estômago para depois vomitar-me. Aqui Deus compara o rei da Babilônia com este monstro marinho, que enche seu estômago com as delícias de tua carne e logo te vomita. Figura do que aconteceu com Jonas por sua arrogância. Esse grande peixe, Deus o criou no princípio, precisamente para poder identificar homens como Jonas. Vejamos o que diz em Gênesis 1:21. E criou Deus os grandes monstros marinhos, e todo ser vivente que se move, que as águas produziram segundo seu gênero, e toda ave que voa segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. Você sabe por que era bom para Deus? Porque esse monstro marinho é o que usamos para poder identificar aos homens que não querem escutar a voz de Deus e fogem ao mar pensando que podem se esconder de Melquisedeque Lisbete. Quando fogem de Deus, terminam nas mãos do inimigo, figura do homem terrenal que é como um rei do Egito, um faraó, ou um rei da Babilônia, um Nabucodonosor, que ao invés de estar livres com o único Deus vivo, os mantém em escravidão. Agora vejamos o que diz em Jó sobre este grande monstro, no capítulo 41, do 31 ao 34. Faz ferver as profundezas como um caldeirão, agita os mares como um frasco de unguento. Um rastro cintilante vai deixando atrás de si, como se fosse os cabelos brancos do abismo. É um monstro que a nada teme, nada há no mundo que a ele se assemelhe. Olha com desdém a todos os poderosos, ele é rei de todos os soberbos. O monstro marinho é figura de altivez e soberba. Por isso é que o homem não pode vencer a morte nele, porque sua soberba não o deixa ser dócil à voz de seu Senhor. Deus hoje está falando aos homens e está dando a eles instruções para poder sair mais que vencedores nestes 3 dias que são figura dos 3 anos, da ressurreição para a vida eterna. Mas tem que deixar essa altivez que te leva a pensar que Deus não está na terra, pois ele só trata com os humildes, que se deixam cingir e se deixam levar pelo caminho novo e vivo. E isso significaria que já se acabaram os altivos e os soberbos. Para aí é que nós vamos, porque quem pode viver eternamente em um mundo com pessoas assim? Ui, isso seria mal. Vejamos o que disse o salmista, no capítulo 89, versículos 8 ao 11.
Ó Senhor Deus dos exércitos celestiais, onde há alguém tão poderoso como tu, ó Senhor, és completamente fiel. Governas os oceanos, dominas as ondas enfurecidas pela tempestade. Esmagas o grande monstro marinho, dispersas a teus inimigos com teu braço poderoso. Os céus te pertencem e a terra também. Tudo o que há no mundo é teu, tu criaste tudo. Nossa criação é o homem novo, que vive só na luz e não flerta com as trevas. É bom que possam falar ao mundo sobre essa figura de Jonas, porque essas são as perguntas que o mundo vai fazer, já que eles não buscam sinais, senão sabedoria, como diz na primeira carta aos Coríntios 1:22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Por essa razão, os jafeitas chegam tão facilmente, porque eles buscam sabedoria. Agora vamos ver outra figura sobre os 3 dias, em Êxodo 5, do 1 ao 3. Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram ante o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir meu povo, para que celebre no deserto uma festa em minha honra. E quem é o Senhor, respondeu o faraó, para que eu lhe obedeça e deixe ir a Israel? Nem conheço o Senhor, nem vou deixar que Israel se vá. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, responderam. Portanto, devemos fazer uma viagem de 3 dias até o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, poderia castigar-nos com pragas ou matar-nos a fio de espada. Viram o endurecimento deste faraó? Quando ele sim sabia do Deus de Israel? Se ele foi quem levou cativo o povo de Deus, quando eles viviam bem no tempo de José Azenate? Deus é justo e não vai condenar alguém que ainda não conheceu sobre nós. Não funcionamos assim. O faraó se fazia de louco, como fazem as virgens insensatas, ocultam, que eu sou o Senhor sabendo bem que sou. Eles sabem que só a mim fala Deus, mas como são desleais e desobedientes, seu coração está endurecido como o de Faraó. E agora Deus está molesto com eles. Moisés e Arão foram firmes em seguir as instruções de seu Senhor e falaram claramente ao Faraó. Eles sabiam que levaria 3 dias para agradar a Deus, que no sentido figurado são os 3 anos que hoje são necessários para agradar a Deus, já que até agora ninguém adorou a Deus verdadeiramente. Agora vejamos outros versículos, que demonstram como Moisés e Arão, em seu temor reverente, não flertaram no Egito. Em Êxodo 8, do 25 ao 27. Então o faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios a seu Deus aqui no país. Isso não seria sensato fazer, respondeu Moisés, porque os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são ofensivos para os egípcios. Se à vista deles oferecermos sacrifícios que lhes sejam ofensivos, certamente nos apedrejarão. Temos que fazer uma viagem de 3 dias até o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, pois assim Ele nos ordenou. Deus, Melquisedeque Lisbete, é reto e não permite que andes morno, ou é frio ou é quente. Se Deus está te dizendo que estamos 3 anos no coração da terra para salvar aos homens, então essa deve ser sua prioridade e não o estar nos deleites deste mundo. Agora vejamos como Deus se refere ao faraó como este grande monstro, e é por sua soberba. Em Ezequiel 29, do 1 ao 3. Aos 12 dias do 10º mês do 10º ano, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho do homem, encara ao faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Adverte a ele que assim diz o Senhor Onipotente: A ti, faraó, rei do Egito, grande monstro que deitas no leito de teus rios, que dizes: O Nilo é meu, o Nilo é minha criação. Te declaro que estou contra ti. Também em Ezequiel 32, do 1 ao 4, diz: No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho do homem, entoa este lamento dedicado ao faraó. Rei do Egito, pareces um leão entre as nações, pareces um monstro marinho, contorcendo-se no rio, com tuas patas turvas, a água e agitando suas correntes. Assim diz o Senhor Onipotente:
Ainda que estejas entre numerosos povos, estenderei sobre ti minha rede e te apanharei com ela. Te arrastarei por terra, e em pleno campo te deixarei estendido. Deixarei que sobre ti pousem todas as aves do céu. Deixarei que com tua carne se saciem todas as bestas selvagens. Aqui Deus está dizendo ao faraó que será consumido por morte por sua altivez e arrogância. Isso é figura de alguém que não conseguiu assenhorear como Deus manda, em Gênesis 1:28. E os abençoou Deus e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e assenhorai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todas as bestas que se movem sobre a terra. Na criação de Deus foram criados para assenhorear sobre a mente carnal, e só os que estão presos à videira verdadeira são os mais que vencedores. Todos os demais são escravos dos desejos enganosos. Não sejam como Jonas, que tentou se esconder de mim. E isso é uma figura dos que hoje tentam se esconder de Deus, fazendo coisas deste mundo, para não ir salvar seus irmãos, perdidos e aos jafeitas. Quando você vê um irmão fazendo planos para desfrutar das coisas deste mundo, ajudem-no, dizendo a ele a verdade. E se não se conserta, se aparte dele. Porque vem uma tempestade violenta, e todo o que estiver perto cairá enredado no mar, embravecido. Não estamos em tempo de estar nas coisas do mundo, senão buscando as coisas de cima. Assegure tua vida eterna e a de tua família, e deixe de estar desfrutando dos deleites temporários. Estamos nesses 3 anos tratando de recuperar ao mundo, para que quando eu entregue o reino a Deus Pai Melquisedeque, vocês não se encontrem envergonhados por não ter ouvido minha voz e seguido minhas instruções. Quero que sempre estejam com a cabeça erguida diante da presença de seus pais celestiais. Primeiro temos que limpar este mundo, e depois teremos a eternidade para desfrutar desta terra, em justiça e equidade. Não é tempo de estar em festas e reuniões carnais. Isso não te leva à eternidade. Eu quero que cheguem à imortalidade. Não estejam pensando em bodas, em aniversários ou datas comemorativas, como um afã, porque isso, para este tempo, não serve. O rei e eu somos muito exclusivos com tudo isso. Você tem que ser sábio em como dirigir essas coisas, para que não te dominem e não comprometas aos demais. São os homens que têm a vista nas coisas deste mundo que sempre querem envolver a Deus em coisas carnais. Vimos isso com o edificador. Veja Satanás, quantas festas ele preparou, que o rei não aprovava, mas não era o tempo de limpeza. Hoje é que se pode alcançar levar este corpo de morte à imortalidade, mas tem que deixar de estar nas emoções carnais, porque isso não agrada a Deus. O mais importante é assegurar sua eternidade e a de seus filhos, porque lhes digo que se ainda estão nos costumes da dispensação passada, verás a promessa de longe e não alcançará. Os amamos demais, e este sacrifício não é para levar levianamente. Por isso diz em Malaquias 3:2, mas quem será capaz de suportar sua vinda? Quem poderá manter-se de pé e estar cara a cara com ele quando apareça? Pois ele será como um fogo abrasador, que refina o metal, ou como um sabão forte que branqueia a roupa. Só os que de verdade têm fome e sede de justiça e paz são os que verão as promessas manifestadas. Mas os que não sabem amar como Deus ama, estão iguais ao mundo. E lhes digo que até agora ninguém viu a eternidade. E é porque não buscam as coisas de cima. Por isso Cristo diz em João 6, 26 ao 27, certamente lhes asseguro que vocês me buscam, não porque viram sinais, mas porque comeram pão até ficarem satisfeitos. Trabalhem, mas não pela comida que é perecível, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual lhes dará o Filho do Homem. Sobre este, Deus o Pai colocou seu selo de aprovação. A comida que é perecível é a da mente carnal, os deleites temporários. Mas a comida que permanece para a vida eterna é seguir minha palavra, guardar meus mandamentos. Isso te garante a eternidade. Para isso estamos aqui, e não quero que perca tão alto privilégio por estar nas questões pessoais deste mundo. Não te deixe envolver nisso. Ajudem seus irmãos a sair dessas coisas que perecem e também salvem as crianças para não cair nos laços das trevas. Estamos falando da imortalidade, algo que ninguém alcançou e só aqui isso é garantido.
Se o que perece teve glória neste momento e nada mais, muito mais glorioso será o que permanece? Hoje é que podemos adquirir o que permanece, mas tem que estabelecer suas prioridades. Eu sei que vocês são maduros para entender o que estou falando. Estamos em um tempo crucial para nós e para o resto do mundo. Vêm coisas grandes e permanentes. Mas agora, temos que ir profetizar o juízo de Deus Melquisedeque Lisbete, para que possam receber a promessa. Os amamos para sempre e nos vemos em breve.